o aperreio total e que gera mais controvérsias, né? Todo mundo quer arrumar um tratamento para bronquiolite. A lista é enorme de remédios e a frustração dos pediatras e das famílias é tão grande quanto, tá? Então, vamos dividir aqui, para ficar mais didático, da criança leve e da criança que tem um quadro mais severo e vai precisar de atenção hospitalar. Nas crianças que vão ser tratadas em casa, e eu vou lembrar uma coisa, já vou começar a falar uma coisa muito importante para vocês. A gente tá hoje em dia com um paradigma de cuidado nas doenças. Não é só remédio. Quando a gente fala, mas o doutor não passou nada, não. Não é que ele não tenha passado nada. Muito provavelmente, ele fez toda uma orientação e prescrição de cuidados e a sua expectativa era de um remédio milagroso que resolvesse o problema. E muitas vezes é uma via de mão dupla. Vocês colocam pressão para que exista prescrição e os colegas se sentindo pressionados. Hoje eu mesmo vi comentários de colegas na postagem falando que era capaz de apanhar numa emergência se eu fosse orientar para a mãe o que eu vou dizer, as mães o que eu vou dizer aqui. E eu lamento somente isso, porque eu acredito que isso é só falta de entendimento, falta de compreensão por parte das pessoas que existe um princípio básico da medicina que vem desde o pai da medicina, que foi Hipócrates, que é primeiro não causar dano, primum non nocere. O que significa isso? Eu não posso prescrever um remédio ou prescrever um medicamento para uma pessoa que tenha mais potencial de causar danos do que benefícios. Então, esse é um princípio basilar e é muito difícil na medicina não prescrever um remédio. E as pessoas elas ficam mal acostumadas que para cada doença existe um catatal de remédios. E o que eu vejo de crianças fazendo um monte de remédios com mais potencial de efeito colateral do que benefício é absurdo. No caso da bronquiolite viral, eu acho que é a doença na pediatria, onde isso está mais flagrante, esse descompasso entre o que as evidências científicas mostram e o cuidado que deve ser prescrito e as pessoas com suas expectativas e os colegas com suas inseguranças diante delas. É impressionante ver até médicos comentarem lá na postagem dizendo, mas eu sou a favor, menos é mais, eu sou a favor do mais. Mas como assim, minha gente? Cuidado, um pacote de cuidados que você vai orientar seu paciente é o tratamento, é a orientação. Aquilo é uma prescrição. Prescrição não é necessariamente remédio, tá? Então vamos dentro desse preâmbulo aí, que eu precisava dizer isso, estava engasgado aqui na garganta, porque a gente precisa ser mais maduro, porque quando nós somos profissionais maduros e nós temos familiares maduros, as crianças agradecem, elas não são entupidas de remédios que vão causar mais mal do que bem para elas. E seria muito bom que nós tivéssemos um desses funcionando. Nós não somos, digamos assim, nós não temos esse desejo obscuro de que não vamos tratar porque eu sou o entendido e os outros que prescrevem não são. Não é isso. Nós temos um compromisso com duas coisas, com a ciência e com o não cause dano. Primeiro, não cause dano, tá? Então, na bronquiolite leve, o que é que a gente faz? A gente precisa, de fato, aliviar a febre. Aliviar, não suprimir. Por quê? Porque se essa criança já está tendo um esforço respiratório maior, isso já faz com que exista um gasto de energia além do normal. Isso leva àqueles sintomas de cansaço, desconforto da criança. Quando vem uma febre alta e ela em si também aumenta esse gasto metabólico, ela aumenta esse custo da doença, aliviar a febre, prescrever o antitérmico, irá sim ter impacto na melhora dos sintomas, tá? Geralmente essa febre vai durar 2 a 3 dias e depois ela some.
tá? Quando a gente fala de lavagem nasal, a primeira coisa que eu digo é que não há evidências que lavagem nasal enquanto procedimento funcione na bronquiolite simplesmente porque não tem estudos. Se alguém tiver algum estudo de qualidade sobre irrigação nasal na bronquiolite, eu espero que me mande. Mas em toda a literatura não se menciona a irrigação nasal, que no caso seria no bebê pequenininho com uma seringa em baixa pressão, como um tratamento, digamos assim, já verificado. Mas é muito improvável que, se for orientado da forma correta, cause dano e diminuir a obstrução respiratória de vias aéreas superiores nesse bebê traz uma calmaria, um conforto muito grande. Só que tem que ter cuidado. Uma das coisas que o bebê com bronquiolite aguda precisa é ficar quietinho, num ambiente tranquilo, num ambiente com a temperatura adequada, num local que ele possa ficar calmo, tranquilo, ser alimentado. Então, a agitação intensa ou um choro intenso na tentativa de fazer 1000 vezes uma lavagem que você não tenha experiência para isso, talvez vá piorar ao invés de melhorar a situação. Com relação às aspirações, é muito importante dizer que sempre se coloca aspirações suaves. Aspirações profundas são reservadas para casos muito delicados dentro de terapia intensiva ou nos serviços de emergência. Jamais em casa. Não use sugadores, não use nenhum tipo de produto que vá fazer uma aspiração vigorosa a ponto de muitas vezes causar um desconforto muito grande naquela criança e às vezes, dependendo do grau de estresse que a criança tenha, ela pode entrar em apneia, porque ela entra em fadiga, se aquilo ali for um procedimento muito doloroso ou incômodo. Então essa aspiração, ela é superficial, apenas para desobstruir a parte anterior das narinas. Naturalmente, se você tiver a oportunidade de contar com um fisioterapeuta que tenha expertise na parte respiratória para te ajudar nesses procedimentos, inclusive instituir procedimentos específicos da área da fisioterapia, é muito provável que vai ser melhor, vai ser algo que vai conseguir ter uma eficácia melhor e causar menos estresse do que você fazendo. Mas eu sei que isso é a realidade de todo mundo, de todo canto. Eu tenho hoje em dia uma colega aqui que eu mando os pacientes com bronquiolite e eu agradeço a ela foi inclusive minha paciente, a Juliane aqui de Solane, e ela tá vendo como eu tô velha, ela foi minha paciente e agora eu mando meus pacientes, divido os pacientes com ela. E eu falo que eu era um pouco resistente, porque os fisioterapeutas que estão me assistindo aqui sabem, a evidência científica ainda era muito conflitante e eu sou muito prudente nessas questões, mas eu posso dizer aqui que existe um tratamento para bronquiolite na era pré-fisioterapeuta na minha prática e na época pós-fisioterapeuta. Então são profissionais absolutamente necessários, valorosos e que acredito que com estudos mais recentes, inclusive teve uma revisão recente da Cochrane que menciona técnicas específicas, técnicas ultrapassadas e técnicas novas. Uma se chama DRR, que eu não sei detalhes, não é a minha área, então é da área específica da fisioterapia, então não é um procedimento meu, mas é algo que de fato a fisioterapia respiratória domiciliar pode ajudar muito. Uma dica essencial é quando o bebê está com bronquiolite, está naquela fase que ele está irritado, mais entupidinho, mas não é grave, é interessante considerar duas coisas em relação à alimentação, tá? Às vezes é melhor você alimentar o bebê com menos quantidade e mais frequentemente, eu falo comer feito pinto, né, de pouquinho em pouquinho e não grandes refeições, ou no caso da amamentação também, talvez instintivamente vai ser um bebê que vai necessitar de você oferecer o seio com mais frequência e mamadas mais curtas, porque ele não vai conseguir ficar muito tempo no seio, então você vai mimetizar um pouco isso caso o bebê consuma fórmula. E que essa tentativa de alimentação
seja logo após o procedimento da aspiração suave ou lavagem nasal ou da fisioterapia, que for, porque vai ser um momento muito facilitado para o bebê se alimentar, e naturalmente se alimentar é essencial nessa doença, porque não é só alimentar, né? Alimentar e hidratar. Agora vamos para a parte vermelha aí, que é a que o povo se treme todinho para falar, mas eu tenho coragem. Não há evidências científicas para o uso rotineiro dos broncodilatadores, as bombinhas. Isso é claríssimo na literatura. Não tem dúvidas. O guideline, a diretriz mais recente que eu tive acesso, é essa aqui da Itália, né, de 2022. E quem lê isso aqui, quem olha para a ciência, sabe que realmente, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, o mecanismo da bronquiolite não é de broncoconstricção por constricção do músculo liso e, portanto, a ação do broncodilatador não vai ser boa na bronquiolite da VSR. Na verdade, ela não vai ter ação e os estudos mostram que, inclusive, aumenta o efeito colateral, porque, naturalmente, no bebê pequeno vai ter aumento da frequência cardíaca, que é um dos efeitos adversos do uso do broncodilatador, e esses bebês vão ter aumento do gasto energético, e isso entra na conta, né? Dificuldade respiratória, febre, aumento da frequência cardíaca. Então, bronquiolite não é asma, minha gente. São doenças completamente diferentes do ponto de vista fisiopatológico. Para quem poderia se tentar os broncodilatadores? E aí a gente precisa separar os cenários. Não em casa, tá? Em crianças maiores de 1 ano, tem algumas diretrizes que são mais liberais no uso. Antigamente se tinha uma história de que se poderia fazer na emergência uma tentativa de fazer o broncodilatador, e se a criança respondesse, continuar, mas se não respondesse, não continuar. O fato é que se faz e não se retira e não se avalia, e muitas vezes essa criança fica fazendo ciclos de broncodilatador durante a bronquiolite viral aguda, primeiro episódio dele, e a gente está fazendo errado. São inúmeras diretrizes recentes falando disso. Tem um outro artigo aqui, muito interessante, depois se os colegas quiserem, manda direct para mim que eu envio, que se mostra que é um editorial que foi publicado no ano em dezembro de 2019, num periódico chamado Breathe, e ele diz assim, agonistas beta-2, que são esses broncodilatadores, não funcionam em crianças abaixo de 2 anos. Mito ou máxima? E aí ele vai mostrando toda a evidência científica, e essa diretriz da Itália corrobora isso, que a gente só deve considerar o uso de broncodilatador basicamente na criança maior de 1 ano, que tem aparentemente um antecedente atópico, ou seja, ele já chiava ou tem outras doenças alérgicas e faz o primeiro quadro de chiado com quadro viral, que a gente vai chamar de bronquiolite, que pode não ser igual à bronquiolite do VSR, ter os mesmos sintomas, mas não vai ter, numa criança ou numa criança que a gente está, digamos assim, considerando que ela não está com VSR, está fora da temporada do VSR, ou que testou positivo para o rinovírus, que tem uma fisiopatologia diferente, aparentemente com o componente da broncoconstricção, a resposta TH2, mediada por histamina, e aí a gente pode ter. Mas vejam que isso aí não é uma receita de bolo para a grande maioria dos pacientes. E isso é baseado na evidência farta. Não a gente não está falando aqui de estudos iniciais, preliminares, a gente está falando de uma evidência extremamente sólida. Ah, mas o meu médico prescreveu. Ele tem a liberdade de prescrição, mas você também tem a liberdade de fazer um julgamento e decidir isso junto com ele, se é isso para ser feito. Corticoides, na bronquiolite de tratamento domiciliar e hospitalar, está também consignado na literatura que não tem nenhum benefício, tá? Então, o que eu mais vejo por aí é a prescrição de broncodilatador e de corticoide em nebulização. Não existe nenhuma evidência. Não resolve.
é jogar dinheiro fora e colocar corticoides, que são drogas com potenciais de efeito colateral, na criança, tá? Se você fizer um grupo fazendo fisioterapia, provavelmente, aspiração suave, cuidado, essa prescrição de cuidados que estão acima, com ou sem corticoide, é capaz do grupo de corticoide ter mais efeito adverso. E aí, do que valeu a pena, tá? Sobre antibióticos, né? É outra grande controvérsia, porque é assim, outra coisa, 80% das crianças tomando antibiótico na bronquiolite, especialmente tem uma moda de prescrição de azitromicina que está absolutamente proscrita em tratamento domiciliar. Eu não preciso dizer para vocês que bronquiolite, eu acabei de dizer que é uma infecção por vírus e, consequentemente, a azitromicina tinha um suposto efeito antiviral que não foi confirmado em estudos clínicos. A questão do efeito anti-inflamatório dela não tem ensaios clínicos robustos que determinem isso, e nós temos um grande risco de efeitos colaterais e uma resistência altíssima à azitromicina, ou vou botar no bolo a claritromicina, que também é muito prescrita, para essas crianças. Quando a gente vai para os estudos que vão dar a gente vai fazer a seguinte pergunta: é comum que venha uma bactéria complicando a bronquiolite? Os estudos mostram que não. Menos de 2 a 3% das crianças em geral com bronquiolite evoluem com uma complicação bacteriana. Quem é a criança que geralmente vai fazer isso? A criança que interna, a criança que tem um quadro mais grave. Essa pode ser que no meio do caminho se descubra uma infecção bacteriana. Porém, não há indicação de antibiótico para tratamento de uma bronquiolite viral que não tem nenhuma característica ou situação que indique infecção bacteriana secundária. E se for utilizado, não será azitromicina, tá? Porque as bactérias que mais frequentemente vão complicar esses quadros não são bactérias atípicas, que são aquelas que os macrolídeos como a azitromicina tratam. Esqueçam isso, tá? Aí vem antitussígeno descongestionante, esqueçam. Aqui nesse guideline da Itália, ele listou uma lista de uns 20, de Montelukast, a ribavirina, a ciclovir, a oseltamivir, não tem nada. Mas, doutor, é assim mesmo, é frustrante, Existem casos graves que vão para a UTI e aí a conversa muda. Alguns estudos que pacientes críticos com bronquiolite possam responder para corticoides, mas talvez pelo efeito da síndrome da resposta inflamatória sistêmica que eles fazem, ou porque é outro vírus e não VSR. Existe a possibilidade nesses pacientes de uma tentativa heróica de broncodilatadores, mas no fim das contas, mesmo quando essa criança interna, o tratamento básico significa hidratar, acalmar essa criança, é outra coisa que não é feita. A criança vai para um ambiente que é barulho o tempo todo, estresse o tempo todo, a criança chorando, é mãe chorando, é pai chorando. Então, e uma ventilação adequada. Quem vai ajudar nesse processo da ventilação? O fisioterapeuta. Qual é o oxigênio vai ser dado de acordo com a demanda da criança. Crianças que fiquem num catéter simples, ótimo, tá bem, tá dentro do alvo da saturação, entre acima de 90 acordado, acima de 88 dormindo, tá tudo bem. Se a criança não responde, tem uma possibilidade atual do chamado catéter nasal de alto fluxo, mas é uma segunda medida. E em crianças mais graves que vão para a UTI, podem até ir para a ventilação por CPAP, não invasiva também, ou até intubação traqueal e ir para um ventilador mecânico, que o pessoal chama comumente de respirar por aparelhos, né? Mas assim, é um escalonamento de acordo com a gravidade. A maioria das crianças não vão precisar dessas medidas heróicas, mas de toda forma, hidratação, oxigênio terapia, acalmar a criança, tentar alimentar ela da melhor forma e ter um profissional ao lado da equipe, né, com toda a equipe, mas principalmente o fisioterapeuta, faz muito a diferença. Apesar de estar escrito lá nas evidências que fisioterapia respiratória não tem evidência nos pacientes internados,
eu acredito que é porque ainda não temos estudos de qualidade juntos para mudar essa realidade. Mas é muito difícil a gente, com técnicas adequadas, não observar esse impacto. Porque, na verdade, o fisioterapeuta ele vai participar de todo o cuidado dessa criança no sentido da respiração. Ele simplesmente não é fazer uma técnica, é estar ao lado, manejando, avaliando e cuidando de toda a parte respiratória da criança, juntamente com toda a equipe, os intensivistas, os enfermeiros, todos aqueles que estão ali na hora no hospital. Tá? Demorei muito nessa parte, mas é porque eu queria... E às vezes as pessoas assim acham que a gente meio querendo... Ah, não, mas quer dizer que não faz nada. Olha quanta coisa eu falei aqui para vocês. Agora, se vocês não mudarem o paradigma na cabeça de vocês, que a prescrição é de um cuidado que pode envolver ou não medicações... talvez vocês começem a compreender melhor de que a gente está, inclusive, com isso, prevenindo efeitos adversos de um monte de remédio desnecessário. Você enfiar um antibiótico num bebê de 3 meses, de amplo espectro, você tem um impacto a longo prazo do efeito do antibiótico na microbiota dessa criança. Não é brincadeira. Antibiótico não é um remédio de brincadeira. Os antitussígenos e os descongestionantes podem levar a uma sedação maléfica nessa criança. Não é como você internar uma criança e a gente fazer, por exemplo, o Precedex no internamento, que tem indicação, que é uma espécie de sedativo que não leva a depressão respiratória. Eu me lembro que em outubro eu estava conversando, quando eu fui aos Estados Unidos, na visita a Johns Hopkins, com a diretora, uma das chefes da UTI de lá, que é a doutora Nicole Schifofs, que é uma das autoras desse livro aqui, lá da Harriet Lane, e ela estava me contando, Flávio, no caso dela lá, o que trouxe muito impacto no cuidado das crianças com bronquiolite foi exatamente o Precedex. O nome dele é tão difícil que eu não sei dizer o nome, eu estou dizendo o nome comercial, mas o nome eu ainda não consegui decorar, da droga dexmedetomidina, alguma coisa assim, mas assim, não é do meu dia a dia, né? Como vocês sabem, eu sou um profissional de consultório, eu não sou um profissional do hospital, mas ela falou, olha, o Precedex mudou o cuidado, porque imagina, quem aqui já usou CPAP, quem aqui já usou alguma prótese ventilatória, sabe o cômodo que aquilo causa, imagina num bebê. E muitas vezes fazer uma sedação leve vai acalmar, vai diminuir o estresse, vai diminuir o conforto. Isso é para a criança internada, tá?